Vai dar certo, não vai? Vai. Para a glória de Deus. Eu sempre digo que quem trabalha com criança trabalha com mais fé. Porque você não tem a mínima noção de onde é que vai parar um negócio desse. Quando Deus me chamou para fazer parte da família dele, eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha certeza que a professora não sabia que naquele dia estava se convertendo um pastor. Então nós não sabemos para onde Deus vai nos levar, para onde Deus vai nos conduzir. Precisamos sempre trabalhar com fé. Muito bem, meus irmãos, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte, estamos vendo as bem-aventuranças, né? Que na linguagem de hoje é traduzido como felizes, mas a gente viu que nem bem-aventurança, nem felicidade traduz ao termo, né? O termo significa aprovado por Deus, é fruto da bênção de Deus, e a gente tem visto, né, essas bem-aventuranças aí, já vimos 3, estamos na quarta. Meus irmãos, a gente estava discutindo um pouco isso na escola dominical. Nós vivemos num país, nós vivemos num mundo onde a corrupção, a injustiça é algo muito presente no nosso dia a dia, onde maus líderes constantemente se colocam à frente do povo e usam o poder de uma maneira inadequada, ineficaz, que não agrada ao nosso Deus. Na época de Jesus também não era diferente. Na época de Jesus, quem estava à frente do povo era o Império Romano. E o Império Romano conquistou o seu lugar no mundo debaixo de uma intensa e produtiva maldade, crueldade que ele colocou sobre o mundo, onde mortos eram um número extremamente estratégico para eles, simplesmente usado como força de exército. Então, as várias formas de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas que não faziam coisas certas, né, de tratar ladrões, inimigos, ou quem o Império Romano não gostava, era extremamente cruel, era extremamente desumano. E o povo de Deus, também na época de Jesus, se indignava com essas crueldades, essas injustiças. Maus governos, injustiça não é novidade no nosso mundo. Não é exclusividade de nenhum povo, de nenhuma nação e de nenhuma época. É um mal encrunhado dentro de nós, dentro do ser humano. E em meio a essa realidade de injustiça colocada pelo governo romano, começa o zum da chegada do Messias. Começa o libertador a ser pregado de que ele havia chegado. E o povo, depois de muito tempo, depois de ser subjugado pela Síria, pela Babilônia, pelos persas, agora pelos gregos, romanos, ele fala, chegou o nosso Messias. Será que o Messias fará justiça? Afinal, ele foi chamado de o Rei de Justiça, o Príncipe da Paz. Que justiça Jesus veio e virá trazer. Quero conversar um pouco com vocês sobre isso, porque o versículo que a gente vai ler hoje tem a ver com essa realidade. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, aprendendo, ouvindo, Senhor Deus, a tua santa palavra. Nos instrui, Senhor Deus, nos desafia naquilo que nós temos sido, que a tua palavra, Senhor Deus, é um espelho colocado diante de nós para que nós possamos nos enxergar
e nos remodelar, ó Pai, conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa me usar nessa noite para trazer da Tua palavra na vida de cada um aqui presente. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Essa palavra que a linguagem de hoje traduziu como vontade de Deus, praticamente em todas as outras traduções da Bíblia, para o português, ela é traduzida como justiça. E eu vou mostrar para você por que ela é traduzida como vontade de Deus na linguagem de hoje e justiça. Existem termos que a gente encontra no original que você não encontra um correlato idêntico, vamos dizer assim, em outra língua. É sempre o problema de um tradutor. Então, às vezes você encontra uns termos diferentes, mas vocês vão ver que, no sentido, a gente vai conseguir chegar no mesmo lugar. Então, me permitam trabalhar um pouco o termo justiça, para depois a gente chegar no termo vontade de Deus. Quando a Bíblia fala felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, a Bíblia aqui não está focando no sentido de lutar pelo que é justo, por uma razão muito simples. Nós temos visto que Jesus está primeiro construindo aqui na introdução, na abertura do seu sermão, que vai até o capítulo 7, o DNA daquele que quer ser discípulo de Jesus. E o DNA é um DNA espiritual. É uma perspectiva de dentro para fora. É uma perspectiva que vem fruto de um novo nascimento. Então, lutar pela justiça, qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa, independente do que ela pensa, do que é Jesus, do que é Deus, ela luta pelo que é justo. Ela vai fazer isso. Nem que seja pelo que ela acha justo. Mas a perspectiva de termos fome e sede de justiça não é uma coisa incomum no nosso meio. Todo mundo tem. Então, se você vê, por exemplo, um idoso sendo espancado na rua, o que é que vai bater em você? Vai bater um senso de indignidade contra você, a tal ponto que talvez você se ire e se meta no meio de uma briga que não é sua. O que é isso? Fome e sede de justiça. Não é disso que Jesus está falando. Não é dessa indignação que bate no nosso coração contra as injustiças da vida que Jesus está falando, porque qualquer um tem isso aqui. A segunda coisa que é importante a gente entender é que há momentos em que a injustiça vem sobre nós. E muitos, por crerem em Deus, sofrem a injustiça, crendo que Deus está no controle, que Ele fará as coisas caminharem do jeito dEle. Isso não está errado, o caminho é esse. Mas não é essa confiança, essa fome e sede pela justiça que vem de Deus contra uma maldade que Jesus também está falando. A razão de justiça aqui do texto é a mesma ideia, é a mesma palavra que é usada em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10, nos diz o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. O que é certo aqui é a mesma palavra, tem a mesma raiz do que esse justiça ou vontade de Deus que a gente está lendo aqui no texto. Ou seja, nós estamos falando de fome e sede de fazer aquilo que Deus julga certo. Isso a gente pode traduzir como justiça, não no aspecto de julgar se algo está de acordo com a lei, mas no aspecto se algo é justo, se algo é correto. E aquilo que é correto é a vontade de Deus. Então a gente sai as traduções vão para caminhos diferentes, mas chegam na mesma conclusão. Jesus está nos dizendo que para sermos abençoados por Deus, para que nós tenhamos uma alegria que vem do próprio Deus, nós precisamos ter fome e sede de fazer a vontade do próprio Deus. E aqui a gente começa a estabelecer uma diferença muito clara. Por quê? Porque muitas pessoas até desejam fazer a vontade de Deus se enxergar uma vantagem nela.
Se ela vê que ela ganha com aquilo, ela faz. Mas o foco não é o agradar a Deus, o foco não é aquilo que Deus deseja, mas sim aquilo que me é vantajoso. Ou seja, o Deus dessa história não é o Deus a quem procuramos adorar, mas é o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio ganho. E venhamos e convenhamos, se nós obedecemos a Bíblia, isso vai nos trazer vantagem. Porque a Bíblia foi escrita para que nós aprendamos qual é a melhor maneira de viver. Como é que o seu casamento e a sua vida andam melhor? Com traição ou sem traição? Ué, sem traição. Por isso que a Bíblia manda não adulterar. Como é que a sua vida anda melhor? Com mentira ou sem mentira? Pastor, tem umas horas que as mentiras ajudam, né? Por quanto tempo? Deus nos mostra que falar sempre a verdade é o que vai fazer a nossa vida andar melhor. Existe muita vantagem em seguir o Evangelho, mas o foco não é esse. Buscar a vontade de Deus envolve primeiro a gente conhecer um outro tipo de justiça muito importante. No Romanos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia fala que não há ninguém que faça o que é certo, não há ninguém justo. Uma vez, um jovem chegou para Jesus e diz assim: bom mestre. Jesus olha para o homem e fala assim: por que vocês me chamam de bom? Porque bom só tem um. E aqui a gente entra num conflito. Xande ou Renata aqui, por favor. E aqui a gente entra num conflito. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar. Gente, eu vou pedir que vocês peguem as criancinhas, senão eu não vou ganhar delas, eu tenho certeza. Eu estou vendo da metade da igreja para lá, as criancinhas ganhando. Aí, ó. Nós estamos acostumados a pensar que nós somos pessoas boas. E o Evangelho nos diz o seguinte: não existe ninguém bom. Só existe uma única pessoa que é boa, que é Jesus Cristo. Para sermos considerados justos, nós precisamos de um milagre. E esse milagre, ele é possível através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele vai para a cruz, ele se propõe a duas coisas. Primeiro, pegar aquilo que é mal nosso e colocar sobre ele e pagar um preço que não é dele. Mas ele também se propõe de pegar aquilo que é bom dele e colocar sobre nós. Isso explicado de maneira muito simples, como eu tento fazer para os irmãos, a gente chama de justificação. É o ato no qual, através de Jesus Cristo, eu e você podemos ser considerados justos diante de Deus, bons diante de Deus. Nós não conseguimos isso. Somente mediante a obra de Jesus Cristo, onde Deus olha para nós e enxerga o único que é bom, Jesus Cristo. Sem isso, nem eu, nem você desejamos a vontade de Deus. O primeiro elemento que acontece é quando nós percebemos, nós abandonamos a ideia de que nós podemos ser justos, de que nós podemos ser bons. Nós primeiro compreendemos que nós precisamos de alguém que nos justifique, de alguém que nos faça até desejar a vontade de Deus, porque isso não é natural nosso. Quer que eu lhe prove? Uma pessoa lhe xinga de uma maneira humilhante. Qual é a sua primeira vontade? Não diga não, por favor.
Pastor, a minha vontade é pregar o evangelho para ela. É? Não, não é. A resposta vem na ponta da língua queimando assim, não vem? A mão fecha, não é? Ou então eu vou fazer de calma, daqui a pouco ele vai ver. A nossa resposta natural não é agradar a Deus, não é fazer as coisas da maneira como Deus quer. Porque nós somos maculados pelo pecado. Então, através desse processo em Cristo Jesus, nós somos transformados e nós passamos a começar esse desejo de fazer a vontade de Deus, porque nós o amamos e agora temos um relacionamento com Ele. Ter fome e sede pela vontade de Deus envolve ter fome e sede por ser aceito e amado pelo Pai. Antes, vivemos como se não tivéssemos pai. Quando finalmente Ele é dado, e você é dado a conhecer o seu pai, Ele fala assim, esse aqui é o seu pai, foi Ele que Ele adotou, Ele que Ele ama. Agora começa-se uma busca assim, o que é que eu faço para agradá-lo? O que é que Ele gosta, o que é que Ele quer? Anelar pela vontade de Deus intensamente é uma característica do novo homem. De uma pessoa que foi transformada por Jesus, que é impulsionada pela habitação do Espírito Santo de Deus, está dentro de nós e faz assim, esse é o seu novo ser. Deseja coisas diferentes, pensa coisas diferentes. A vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, está expresso na Bíblia. Jesus nos mostra que ao buscarmos a Ele, ao tentarmos caminhar com Ele, com a Bíblia, nós não estamos mais vivendo uma religião que envolve tudo aquilo que eu acho, com as boas energias, com os cristais, com os espíritos e um monte de coisa misturada. A vontade de Deus está escrita na Bíblia, ela é para mim o direcionamento daquilo que eu estou vivenciando. Ela é a vontade de Deus. Eu não preciso de mais nenhum subterfúgio espiritualista para poder cultivar o meu eu, o meu ser, a minha alma. Não. O discípulo de Jesus Cristo sabe quem Ele é e busca, tem fome e sede da vontade do seu Pai. O cristão, ele não é focado em si. Ele é focado em fazer a vontade de Deus e em servir uns aos outros. Não é à toa que a próxima bem-aventurança que a gente encontra no versículo 7 é: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Jesus está dizendo que aqueles que seguem a Ele, a maior vontade deles, a fome e sede, não é por se satisfazer. A fome e sede é por satisfazer ao Deus que eles servem. Aqueles que já conhecem Jesus Cristo, deixa eu lhe ensinar uma coisa muito prática, que às vezes no decorrer da nossa caminhada cristã a gente esquece. Antes de Cristo, a gente não conhece a verdade. Os nossos olhos espirituais não foram abertos. Depois de Jesus Cristo, nossos olhos espirituais são abertos, a gente pode compreender, a palavra de Deus é pregada, a gente vai compreendendo, e aquilo não é sobre o que um pastor está falando, não é uma ideologia, aquilo é uma verdade para nós, consolidada dentro do nosso coração. Nesse momento, nós começamos a caminhar conforme a vontade de Deus, mas isso não impede que a gente se perca no meio do caminho. Só que quando a Bíblia de Deus, quando a palavra nos fala que felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, é simples. Com Jesus Cristo não existe alegria no pecado. Essa ilusão já foi tirada dos olhos. O pecado não satisfaz mais. Você vive e no segundo seguinte você está se remoendo por aquele prazer que você desfrutou, porque você sabe que aquele prazer é temporário. E você sabe que, na verdade, aquele prazer que você está buscando é contra o Deus que você acredita ou está distante dele. Traduzindo, crente não consegue ser feliz no pecado. Não consegue.
Porque a felicidade do pecado é uma ilusão. E quem conhece a verdade não consegue se iludir mais. Meus irmãos, o que é que significa ter fome e sede pela vontade de Deus? Eu fui fazer uma pesquisa. Quanto tempo a gente consegue sobreviver sem beber? Em 1905, o homem que tem um recorde passou 7 dias sem beber. Obviamente que ele não estava em nenhum deserto, senão ele não conseguiria tanto tempo. Mas o normal de você conseguir ficar sem beber antes de morrer, né? São 4 dias. E muito antes disso, seu corpo já está dando uma série de sintomas porque você não está bebendo. Quanto tempo a gente consegue passar sem comer? Geralmente, no máximo, de 20 a 30 dias. Viu? Se a dieta está difícil, saiba que você aguenta 20 a 30 dias sem comer. O recorde são 52 dias. E o homem que passou por isso estava com 25 quilos a menos. Né? Tem alguns que aqui 25 quilos a menos não existe mais, né? Mas o que é interessante da fome e da sede? A fome e a sede, ela começa a transformar o seu ser. Ela começa a roubar os seus pensamentos, ela começa a roubar as suas atitudes, os seus hábitos, os seus valores. Eu como camarão, filé mignon, arroz com cenoura. Eu lembro uma vez, vou contar essa merece ser contada. Até porque minha mãe está aqui, é melhor ainda. Eu, quando era pequeno, eu sempre comi muito mal. Eu, quando era pequeno, era obrigado a comer sopa. Era uma sopa e um cinto. E eu tinha que escolher qual eram os dois. Eu demorava, mas eu escolhia a sopa. Então, quando eu fui crescendo, eu disse, ó, acabou esse negócio de sopa, né? Quero mais negócio de sopa. Não tinha mais cinto, né? E aí eu lembro um dia que eu disse, eu vou fazer um jejum. Nem lembro mais por que foi. Vou fazer um jejum. O jejum vai ser de um dia. Eu janto o outro dia todinho, só bebendo água. Só vou tomar café no outro dia. Beleza. Aí fui. Firme, meu irmão. Crente. Fui no café da manhã. Café da manhã para mim é o mais difícil. Passou o café da manhã, o almoço eu já estava acostumado. O almoço... Gente, quando chegou na janta, o negócio estava complicado. E aí que o cara ora, porque quando sente fome é para orar, entendeu? Era sopa nesse dia. Eu tive vontade de comer sopa. Mas eu estava firme no propósito. Dezoito horas sem comer. Até sopa eu queria comer. Coisa mais distante da minha vida, eu queria comer. Fome, sede, muda quem nós somos. A verdade é que muitos de nós não sabem nem o que é fome de verdade, né? A gente sabe o que é apetite, né? Desejo de comer. Não sabe o que é sede de verdade. Mas quando nós estamos no deserto, é a fome e a sede que motiva a gente a continuar caminhando. Porque a gente sabe que parado a gente não vai conseguir saciar nem a fome, nem a nossa sede. O salmista coloca lá no Salmo 42, que ele fala assim, Senhor Deus, eu te desejo como a terra seca, árida e sem água. Que qualquer coisa que você colocar lá, ela vai querer tudo. O salmista está dizendo, Senhor Deus, eu quero tanto a Ti, tanto, que tudo que o Senhor me der eu quero. No Salmo 1 ele fala que o prazer dele está na lei do Senhor, que medita de dia e de noite. No nosso relacionamento restaurado com Deus, Jesus diz que nós precisamos ter fome e sede pela vontade de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso? É que ele diz que nós seremos
Não. Completamente saciados. Entenda a dinâmica da coisa. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o pão da vida. Nós sabemos onde está o alimento. Todas as vezes que eu tiver fome e sede, eu sei onde encontrar. Eu vou lá, como, me delicio, me alimento, aquilo me revigora e aquilo me dá ânimo. E eu me alegro com aquilo. Mas, novamente, eu tenho fome de novo. Eu tenho sede de novo. E eu vou de novo na fonte, eu sei onde é que está. Eu vou me alimentando, e aquilo é tão gostoso para mim que eu não quero me distanciar daquilo. Pastor, então por que eu não estou completamente satisfeito? Porque não é para esse mundo. A Bíblia mistura a nossa atitude presente com a nossa recompensa eterna. Veja isso nas bem-aventuranças. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede para fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. As promessas que nós encontramos nas bem-aventuranças, elas têm uma manifestação menor aqui na terra e plenamente no céu. Nós não somos consolados todas as vezes, somos? Não somos, mas nos céus nós seremos. Temos parte no reino do céu? Temos, mas a gente já herdou? Não herdou ainda não. Seremos satisfeitos pela nossa fome e sede da vontade de Deus, mas ela só será completamente satisfeitas no céu. Onde não existe mais essa distância, onde o próprio Deus está presente, onde nós estaremos eternamente com os nossos irmãos. Onde é que você satisfaz? É buscando a palavra, é buscando o Senhor, na sua oração, em momento com os irmãos. No céu isso tudo é perene. Acabou. Não tem mais o dia de ir para a igreja. Em todo momento ele é vivido na presença do nosso Deus, não mais por fé. Hoje nós vivemos na presença de Jesus Cristo, aqui nesse lugar, por fé. Porque nós não podemos ver o nosso Senhor aqui. Cremos por fé. Entenda uma coisa sobre a nossa vida. Todos nós temos fome e sede. A questão não é essa. Uns têm fome e sede por beleza. Outros têm fome e sede por inteligência. Outros têm fome e sede por títulos. Outros têm fome e sede por dinheiro. E estão virando toda a sua vida focado nessa fome, nessa sede. Jesus fala, quem é meu discípulo não está focado nessas coisas. A fome e a sede deles é a minha vontade. A fome e sede é a vontade de Deus, porque não é nada que nós deleitamos, desejamos mais do que isso. Então a palavra de Deus nos chama para nos alegrarmos, nos banquetearmos com a palavra de Deus, com a comunhão dos irmãos, com a adoração conjunta ao Senhor, com momentos de oração, devoção, mas também confiando que um dia seremos plenamente satisfeitos. Mas por enquanto nos cabe a fome e a sede. E eu quero ajudar os irmãos nessa noite. Eu quero dar alguns testes práticos para você avaliar a sua fome e a sua sede. A primeira coisa que você precisa perguntar hoje, nós vivemos nessa era de rede social, as pessoas e os perfis que eu sigo. Quem são as vozes que nós queremos ouvir? Quem são os homens e mulheres da qual são referenciais para nós? Será que nós queremos ser feito os famosos da nossa época? Ou nós anelamos para homens como Moisés, como Daniel, como Paulo?
Pense num teste difícil. Olhar para Paulo e dizer assim, eu queria ser como Paulo. Rapaz, foi muita chicotada, não foi? Naufrágio, prisão. Calma, meu, olha o outro lado da vida de Paulo, só está olhando um, né? Utilizado por Deus grandemente na vida de várias pessoas. Começou a fazer cair a idolatria de uma cidade inteira de Éfeso através da pregação dele e de seus companheiros. Pregou o evangelho em vários locais. Teve um privilégio gigantesco de conhecer a vontade de Deus, de ter revelações de Deus. Moisés, uma enorme responsabilidade de ser usado por Deus e liderar um povo de 1 milhão de pessoas no meio de um deserto. Quer? Mas Deus disse assim, eu não falo com Moisés como eu falo com vocês, eu falo com Moisés face a face. Grandes homens da história como João Calvino, Lutero e outros. Homens que dedicaram a sua vida para fazer a vontade de Deus, não para se servir. A gente precisa se desvencilhar de uma ideia de procurar fazer o mínimo para chegar no céu. Se você está procurando fazer o mínimo para chegar no céu, eu vou lhe ensinar uma coisa, você não vai chegar no céu. Ai, porque o máximo já foi feito por Jesus Cristo. O que você está procurando é o mínimo de servir a Deus, não faça isso. Aquele cristão que se acomoda na vida, não faça isso. Não é a marca de um discípulo de Jesus, porque não revela fome e sede. A fome e a sede nos leva a procurar as portas de todos os armários que nós temos, para encontrar algo que possa nos satisfazer. A fome e a sede nos leva a ter exemplos adequados, reais, concretos, na qual nós podemos nos espelhar e desejar ser como eles, estudarem as suas vidas e olharem para eles como homens que são modelos para nós. A segunda coisa que você pode avaliar a fome e a sede do seu coração pela vontade de Deus é como nós temos lidado com o mal. Como nós temos lidado com o pecado. O quão frequente nós fugimos da tentação. Porque é um grande mal da nossa sociedade, que o mal da nossa sociedade é o seguinte, a Bíblia diz para a gente fugir da tentação e enfrentar Satanás. O que é que acontece? Foge de Satanás e enfrenta a tentação. É ou não é? Quando começa a falar de negócio de endemoniado, diz, olha, não quero nem saber desse negócio não, que eu tenho medo desse negócio, viu? Mas de tentação, diz, não, eu consigo, eu sou forte. A Bíblia diz, não brinque com o seu coração, ame a vontade de Deus, entenda o quão fraco você é, fuja. Como diz um grande amigo meu, seja covarde. O mal é grande, não confie no seu coração, tenha medo de não fazer a vontade de Deus. Jesus vai nos ensinar mais na frente, que se o nosso olho direito nos faz pecar, a gente precisa arrancar o olho, que é melhor entrar no céu com um olho só, do que ir para o inferno com os 2 olhos. Jesus fala, se é preciso algo radical para você sair do pecado, faça. Você vai perder? Vai, mas vai ganhar na eternidade. Ame a vontade de Deus mais do que a você mesmo. Existe uma pregação do reverendo John Piper que eu gosto muito dela. O nome da pregação é Faça a Guerra. Pode botar na internet que vai ter. Ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Eu vejo tanta gente batalhando contra o pecado, mas pouca gente em guerra. Porque não enxerga o pecado como um inimigo. Enxerga no máximo como alguém que eu estou de mal. Seu pecado não é alguém que você está de mal, não. Nosso pecado é o nosso inimigo. Ele precisa ser combatido. Os nervos da nossa pele precisam estar atentos para combater o inimigo. Ele está ali para acabar com você.
Se nós estamos numa luta ferrenha contra o pecado, isso é uma evidência que nós temos fome e sede da vontade de Deus. Por fim, nós temos vivido um conflito gigantesco na nossa geração. Excesso de distração e informação. Você pega o celular e você passa 1 hora vendo o quê? Leseira. Se eu estiver errado, me corrijam. Perdemos, o tempo vai para o ralo. Enquanto a palavra de Deus nos ensina o quê? Aprendam a remir, a economizar, a gerenciar bem o tempo de vocês, por uma razão: os dias são maus. A quantidade de pessoas que estão perdendo tempo de oração e leitura da palavra com coisa fútil está ficando gigantesco, está ficando ridículo. Relacionamentos, casamentos entrando em crise por causa disso. Eu não estou dizendo que é pecado, não. Depende do que você está vendo, né? Mas quando algo legítimo entra no lugar de algo importante, eu estou bagunçando as minhas prioridades. Isso pode ser rede social, isso pode ser um jogo, pode ser televisão, pode ser trabalho, pode ser até conversa. Quando nós começamos a entender que todo o nosso tempo é para o nosso divertimento. E a gente vai acabando perdendo as oportunidades de aproveitar para crescer, para ler, para estudar, para conversar e ter momentos em que a gente pode se banquetear da vontade de Deus. Eu fico profundamente triste quando muitas vezes crentes se reúnem e os assuntos que são discutidos, todos eles, são só e somente só coisas desse mundo. Está proibido, pastor. Só pode falar de Bíblia agora. Não é isso que eu estou dizendo. Meus irmãos, a coisa mais gostosa que nós temos para partilhar é o nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós tem uma porção, tem uma manifestação diferente dessa graça, que eu só usufruo quando eu estou com você. E a gente gasta falando de direita, de esquerda, de... Vamos falar do centro, que é Jesus? A gente rever nossas atitudes para fome e sede da justiça, da vontade do nosso Deus. A maneira como nós organizamos o nosso tempo para servir a Deus, para orar, para ler as palavras de Deus, para estar presente nas oportunidades de banquete espiritual, mostra se nós estamos com fome e sede da vontade de Deus. Eu me identifico, meus irmãos, com a frase do grande pregador Charles Spurgeon. Ele tem uma frase que diz assim: cada vez mais que eu contemplo o que um cristão é para ser, eu peço ao meu Senhor que tenha misericórdia de mim. Ser cristão é você amar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ser exortada por ela, sair moído e dizer: Senhor Deus, muito obrigado. Eu preciso ser constantemente transformado pela tua santa palavra. Vamos baixar nossas cabeças e orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu santíssimo nome, Senhor Deus. Engrandecemos, ó Pai, porque nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Nós estamos aqui porque o teu nome é poderoso, Senhor Deus, porque o teu Filho Jesus morreu por nós. E porque esse é o dia que nós recebemos de ti para te adorar, ó Pai, e celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Senhor Deus, tem misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. Porque muitas das coisas que nós ouvimos aqui nessa noite
são sondagens da Tua palavra em que nós encontramos pecado em nós, ó Pai. Pedimos o Teu perdão, Senhor Deus. Nos ajuda a termos coragem para arrancar os olhos que nós precisamos arrancar. Para efetuar as mudanças que nós precisamos efetuar, Senhor. E de fato sermos felizes. Ao vivenciarmos cada vez mais uma vida no centro da Tua vontade, Senhor. Por isso que nós te rogamos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.